Fala aí, torcedor do Timão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, que dia agitado, hein? Quarta-feira começou com tudo, Corinthians querendo a contratação de Júnior Santos e também Cuiabano. Júnior Santos praticamente fechado com o Corinthians. Comenta aí o que você acha dessa contratação, ponta de 31 anos de idade. Comenta aqui se você aprova essa chegada ou não. Sem mais enrolações, bora ver as últimas novidades aí do nosso poderoso Timão, galera. Aqui vamos falar do Corinthians, notícia boa pros corintianos, hein? O Memphis Depay fez ontem o seu primeiro treino com bola, né? Ele tava fora dos treinos para tratar de um edema ósseo no joelho, né? Então o Memphis está de volta, apesar disso, ele deve ficar fora do jogo contra o Santos. Pelo menos foi o que disse o Dorival Júnior no domingo, né? Depois do empate contra o tricolor paulista contra o São Paulo. E ó, ontem a gente mostrou aqui o volante Martinez, né? Que tinha dado aquele minhache, estava demorando para voltar. E ó, ele quebrou o silêncio e postou hoje uma nota explicando por que ainda não se apresentou no Corinthians. Ele disse que é venezuelano e que recentemente o país passou por um processo de ruptura inesperado no governo, que vem atrasando a possibilidade de renovação do passaporte. Ele ainda disse que estaria muito mais feliz se estivesse iniciado a temporada junto com seus companheiros, treinando e defendendo as cores do Corinthians, ajudando o Timão a conquistar vitórias e títulos. Beleza? Perguntando de atualização de Arias e do Alisson também. O Alisson está só pela assinatura, Hernan? Quem perguntou aqui é o Paulo Sérgio Júnior. Quer explicar agora? Vamos, né? Quer explicar agora a história do Alisson? O chat pergunta, a gente responde. Não, então, a questão do Alisson, assim, está muito avançada. A negociação está a um passo de ser finalizada. E isso deve ocorrer hoje. Ontem, como a gente trouxe no Fala Fonte, adiantou que o São Paulo iria dar um start nessa negociação e já, assim, para finalizar o negócio. Ontem o São Paulo enviou todas as condições para o Corinthians do empréstimo. É um empréstimo, como a gente falou, pago. Ontem eu falei em R$1 milhão. Esse R$1 milhão é o que o São Paulo quer à vista, mas o empréstimo todo R$1,5 milhão. Então o São Paulo quer R$1 milhão à vista, mais R$500 mil pagos diluídos ao longo desse um ano de contrato ou até o final de dezembro de 26. O São Paulo ainda impôs uma cláusula que, se ele atingir mais de 25 jogos, pelo menos um tempo, 45 minutos, São Paulo teria mais 250 mil euros de bonificação nesse empréstimo, os salários totalmente pagos pelo Corinthians e o Corinthians com uma opção de compra ao final do empréstimo. Então, o São Paulo colocou esse pacote de condições. O Corinthians, até trazer um pouco assim do que o Corinthians nos bastidores, como é que recebeu isso. Uhum. Sabe que é um desejo muito grande do treinador, já há um acerto do Corinthians com o Alisson, já há uma conversa muito bem alinhada do Corinthians com o staff do Alisson. A questão é esse aceite da proposta. O Corinthians fala muito em não tem dinheiro para pagar à vista esse R$1 milhão. R$1 milhão? R$1 milhão. Do empréstimo? Do empréstimo. Mas o Marcelo Paz é quem está fazendo toda essa negociação junto com o Rui Costa. São dos dois executivos. É o executivo do Corinthians, o Marcelo Paz, com o executivo do São Paulo, o Rui Costa. Eles que estão negociando. O São Paulo quer receber à vista. Mas, obviamente, não vai ser esse um entrave para o negócio cair. Mesmo porque já está muito claro que o Alisson quer ir, já está muito claro que é um desejo do Dorival, e o Dorival está cobrando a diretoria do Corinthians para ter esse jogador. O São Paulo já tem todas as questões ali de que colocou o jogador no mercado, publicamente, através da entrevista do Crespo, né? Porque ele foi jogado para o mercado. Sim, foi. Do jeito que ele falou, Do jeito que ele falou, foi colocado ao mercado. Então, é uma situação que é um ajuste fino, é um detalhe ou outro para ser fechado. A expectativa que me deram, isso ontem à noite e hoje de manhã, é que o negócio vai se concretizar hoje. No máximo, até quinta-feira. É que o São Paulo joga hoje. Hoje com a Portuguesa. Com a Portuguesa, acho que é 7 da noite. Só amanhã, então, provavelmente. Né? 7 Corinthians e Santos é amanhã, né? E tem o Corinthians e Santos amanhã. E aí, de repente, se os caras falarem, putz, tem jogo e tal, não sei o quê, aí de repente resolve na sexta.
Então, assim, vamos... Tá. Até o final da semana. Para eu ter uma margem aqui, para não ficar refém de data, Até o final da semana. até sexta-feira o negócio tende a resolver. Então, mas ó, eu tô vendo no chat aqui, ó, o Brutus Jiu-Jitsu. Cuidado, viu, Opa, Felipe? cuidado. Hein? Eu já fiz aula de jiu-jitsu. Faixa preta, será o Brutus? Fiz Manda 3 aí, aulas. o Brutus. Na cara dele. 3 aulas, foi muito bem. Cara de mal? É cara de mal. Cara de mal. Não mais que a minha. Quantas aulas você fez, Felipe? 3 aulas de jiu-jitsu 3? e uma de Muay Thai. Eu tive aula, filho, eu sei brigar. Só. Sei brigar. Com 4 aulas? Eu tenho 5 Olha lá. minutos de briga na minha vida, que eu ainda tô guardando pra futura briga, entendeu? Você foi Ainda não saí na Gym mão. Pass? Você tava com o Gym Pass aí, foi lá? Não, Não tava tem fazendo Gym nada? Pass. Não tem que pagar do bolso mesmo. Inclusive, fechei uma parceria com uma academia, hein? Aí, que isso, hein? Tô ficando famoso. Tá certo, tá certo. Vambora. Bom, o que eu ia perguntar? Não, é que o chat não tá muito empolgado com o Alisson do Corinthians. Ó, o Márcio mandou sair fora desse Alisson. Mas aí ele vai chegar pra disputar a posição com o Matheus Pereira, né? Já que o Maicon saiu, seria um camisa 8. O que você tá rindo, pô? O cara mandou. O Brutus é do Jiu-Jitsu, chama o Popeye. O Bruno Andrade tem um complemento interessante dessa história do Alisson. Do Alisson? Ai, meu Tá. Deus. E tem o Martins. E o Martins, já chegou ou não, hein? Essa é outra questão também, Bruno. Eu começo pelo Martínez ou começo pelo Alisson? Alisson, Vocês que Alisson. sabem. Vai, Alisson. Pra dar o corte, Bruno. Não, do Alisson, vamos lá. Pode parecer loucura, mas enfim, em tempos de redes sociais, vou dizer tranquilamente que parte do atraso nessa negociação do Alisson com o Corinthians é porque a direção do Corinthians, a nova diretoria, leva muito em consideração, não que não aconteça em outros clubes, acontece também, mas parte dessa demora do Corinthians para fechar o Alisson, e como disse o Hernan, é um negócio para ser fechado ainda hoje, tem a ver com o fato de Marcelo Paes e companhia levarem muito em consideração a repercussão, muitas vezes negativa, enfim, cada um olha de uma forma. Eu, por exemplo, acho que o Alisson é um bom reforço, mas compreendo parte da torcida que nas redes sociais critica, não gosta, não quer o jogador no Corinthians, mas o Marcelo Paes considera muito e considerou muito a opinião de parte da torcida, então foi ali se remoendo, repensando, analisando, mas passou por cima dessa crítica. Eu não vou dizer que a maioria critica, mas são muitas críticas em relação ao Alisson. Esse é o complemento, que o Alisson só não chegou antes, para além das questões financeiras, porque o Corinthians dava muita moral e dá muita moral para a repercussão, seja ela positiva ou negativa, nas redes sociais. E sobre o Martínez, a gente falou ontem que o Corinthians se mostrava cada vez mais incomodado com o atraso dele, enfim, continua na Venezuela. Sabemos os motivos, entre outros por conta do Maduro, do Trump e etc. A última informação que eu tive é que o Corinthians deu uma data final, uma data limite, sexta-feira. Se o Martínez não se reapresentar no CT Joaquim Grava na sexta-feira, se acontecer no sábado, por exemplo, ele vai ser multado. A cada dia de atraso, se acontecer, vai ser multado o Martínez. Então o Corinthians deu como deadline, como data final, sexta-feira. Se não se reapresentar na sexta, ele começa a somar multas diárias de acordo com o seu atraso. Até sexta. Poxa, tem tempo então, hein? Pô, mas é quarta-feira, o cara não se apresentou desde segunda, velho. Então, ainda vai dar mais 2 dias pro cara chegar? É multa nele. A ideia do Corinthians é dar a multa máxima, né? Nossa, o que seria a multa máxima? 40% do salário. Nossa. Caramba, 40% do salário. É bastante, cara. O da Cruz, bom, tem muita gente perguntando aqui do Beleza, intermináveis. do Caio César. Ele chega, ele Mas vai o chegar. da Cruz foi mais... ele Mas mandou aí, aqui, qual ó. que era a pergunta do jiu-jiteiro lá sobre o Alisson? Não, ele falou que não... Não quer o Alisson? Que não quer. Deixa eu ver aqui qual foi. Tá chegando bastante mensagem aqui pra gente. Eu já perdi, mas ele tava... Não era uma pergunta, ele tava só... Mas uma opinião. Né, não E querendo. tem uma coisa sobre o Corinthians também. Alisson nunca, foi isso que ele mandou. Não. Alisson nunca. Também não é assim. E só para atualizar, o Corinthians ainda não respondeu não deu o aceite da contraproposta do São Paulo. Assim, atualização em tempo real aqui, meu irmão. É isso. Do Corinthians, um jogador que quase pintou, que o Corinthians ficou de olho, foi o Talisca, né? Perguntaram aqui do Talisca. Por que ninguém fala mais do Talisca? Pronto, vamos falar sobre o Talisca, então. Depois tem que falar do Caio César e do Oscar. O Caio César ele deve chegar hoje ao Porque Brasil. o cara mandou aqui, ó. E o Caio César, seu bando de Zé Ruela? Então, nós, Zé Ruelas aqui, deve chegar hoje ao Brasil o Caio César, novo reforço do Corinthians, para assinar contrato. Corinthians e Grêmio, nos últimos dias,
fizeram sondagens, consultas pelo Talisca. Anderson Talisca está no Fenerbahçe, os clubes demonstraram interesse na contratação, mas eles esbarraram na alta pedida do Fenerbahçe e também na pedida do Talisca, porque ele é um jogador que recebe muito, ele tinha um salário muito elevado no futebol árabe, no Al-Nassr, e agora a tendência é que ele deixe o Fenerbahçe no meio do ano. O Fenerbahçe próprio quer renovar o contrato do Talisca, ele está voando por lá. Nos últimos 6 jogos, ele tem 9 gols e o Fenerbahçe quer renovar o contrato do Talisca. Só que o Talisca não está convencido até o momento que ele vai ficar no futebol turco. Corinthians e Grêmio fizeram sondagens, demonstraram interesse, mas esbarraram nessa alta pedida salarial do Talisca, que ele tem altos vencimentos. Então, cabe aqui salientar, os clubes foram atrás, mas assim, é um jogador caro, mas mostra como eles estão incisivos no mercado. Sempre pensando alto ali, o Bruno Vicari. Mas nas outras janelas falavam mais do Talisca, não falavam, Hernan? Acho que está sempre sendo falado. Está sempre sendo falado. A Talisca vai ser a reposição do Vasco pelo Ryan. Está sugerindo aqui o Felipe Acho Romero. que não tem como comparar, hein? Vamos lá, né, com as notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista para falar de Júnior Santos. Acho que é o assunto principal, né, do noticiário corintiano agora na manhã, né, dessa quarta-feira. E eu confirmei para vocês, o Corinthians realmente negocia com o Júnior Santos, tá? E vamos lá. O Corinthians aceita o Júnior Santos, se for de graça, com o Atlético Mineiro pagando parte dos salários do jogador, tá? Mas eu conversei com uma fonte agora cedo, ela falou, Samir, agora, faz pouco tempo, Samir, se for de graça, a gente aceita que a gente não tem grana, é bem-vindo de graça, tá? Então, eu não tenho a informação de que o Atlético já aceitou, né, a proposta do Corinthians, né, de contratar o Júnior Santos por empréstimo gratuito, com o Atlético Mineiro ainda pagando parte do salário. Então, a informação que eu tenho é que há o interesse do Corinthians, tá? Há o interesse do Corinthians, mas Corinthians e Atlético Mineiro ainda discutem os moldes, né, da contratação. Então, a gente vai ter que esperar, né, os próximos passos, tá? Para a gente saber quanto, né, quanto que o Júnior Santos vai receber também no Corinthians, tá? O valor, né, salarial do jogador, e se o Atlético Mineiro realmente vai fazer na faixa, porque o Atlético Mineiro, incrivelmente, né, como rasgam dinheiro, né? O Atlético Mineiro pagou 8 milhões de euros, né, pelo Júnior Santos, né? Alguém falou, mas o Nicola disse que os clubes já se acertaram. Cara, se os clubes já se acertaram, então ele é jogador do Corinthians, pô. Por quê? Você acha que o Dorival não vai querer um velocista que é uma carência do elenco? O Dorival certamente vai querer, pô. Então, assim, a informação que eu tenho é que os clubes ainda estão conversando, tá? Questões aí, né? Os moldes, né, do contrato, do empréstimo do jogador, tá? Enfim, a informação é verdadeira. O Corinthians negocia nesse momento com o Atlético Mineiro pelo Júnior Santos. Não é uma negociação ainda avançada, né, para fechar, mas pode fechar também a qualquer momento, porque não tem muito o que falar. O Corinthians já apresentou a sua proposta, tá? O Corinthians já apresentou a sua proposta. A sua proposta é de um empréstimo gratuito com o Atlético Mineiro pagando aí metade dos vencimentos do jogador. Essa é a proposta do Corinthians. A informação que eu tenho um pouco diferente da dele é essa, que o Corinthians negocia, fez a proposta e aguarda um retorno do Atlético Mineiro, tá? Diferente de que se depende só do Dorival. Gente, o Dorival quer 2 jogadores por cada posição. Ele falou isso em entrevista para mim, entrevista exclusiva na semana passada. Ele quer 2 jogadores por cada posição. O Corinthians não tem nenhum ponta. Quem o Corinthians tem de ponta? O Caio César, que está chegando, não é? Então o Corinthians não tem jogador de posição. Se ele quer 2 jogadores por posição, o Júnior Santos é bem-vindo, ainda mais se for de graça, entendeu? Ainda mais se for de graça.
Então, é sim, né? Eu considero um bom negócio se fechar nesses moldes. Com o Atlético Mineiro pagando metade dos vencimentos e sendo um empréstimo gratuito, de um jogador que no ano passado custou 8 milhões de euros, tudo bem que eu não compraria ele por 8 milhões de euros, né? Mas é um bom negócio no meu modo de ver, tá? É um bom negócio. Então, olha só, vamos aos números aqui do Data Claus. Falei para ele só não mandar o áudio do seu Walter, tá? Vamos ver aqui se vale a pena nos números, na numerada, o Júnior Santos, tá? Júnior Santos, jogador de 31 anos, que vai levar... Assim, tem jogador, gente, tá? Tem jogador que não é assim, não tô entrando em contradição. Tem jogador que tem mais de 30 anos, mas que tem fôlego, entendeu? O Júnior Santos é um desses casos. Ele tem velocidade. O Alisson, por exemplo, tem mais de 30 anos, mas tem velocidade. Então, cada caso é um caso. É que o nosso elenco é envelhecido, precisa rejuvenescer, sim, mas, né, é um jogador que ainda corre, né? O Bruno Henrique, boa, Rodrigo, um bom exemplo, Bruno Henrique, entendeu? Vocês podem dar outros exemplos no futebol. O Keno, que eu sempre uso de exemplo, mas o Bruno Henrique é o melhor exemplo aí que o Rodrigo deu, tá? Então, assim, tem jogador que eu sou a favor da contratação do Júnior Santos, tá? Eu sou a favor. Aliás, eu conversei com uma fonte super importante sobre o goleiro João Ricardo e ela me disse, eu não assinei nada, tá? Eu não assinei nada. Vocês devem imaginar. Então eu falei assim, ó, né, teve gente que veio me cobrar de João Ricardo, nem contratado está ainda, hein? Nem contratado está ainda. Porque para mim seria, né, o único erro aí da janela do Corinthians, gastar 350 mil por mês e comprar um goleiro machucado. Galera, e o Corinthians tá acertando aí com o Atlético Mineiro a chegada do Júnior Santos por empréstimo, galera. Novo atacante pode estar chegando aí no nosso poderoso timão. Ele que foi o artilheiro da Libertadores de 2024, aquela Liberta que o Botafogo foi campeão em cima do Atlético Mineiro, que é o atual clube dele, né? E, cara, o Corinthians quer contratar ele por empréstimo, né? Já tá tudo acertado. Os dois times já estão tudo acertado, falta apenas o aval do Dorival. E provavelmente ele vai aceitar, né? O Corinthians tá carente de pontas, então ele deve ser jogador do Corinthians. Ele que tem contrato até o fim de 2028 com o Atlético Mineiro, e o Atlético não tem como ele jogar lá, né? Já tem um time titular, então o Atlético quer liberar ele. E a melhor coisa disso tudo é que o Atlético Mineiro vai pagar parte do salário. Ou seja, se ele recebe 1,5 milhão, o Atlético pode pagar aí 1 milhão e deixar tipo 500 mil pro Corinthians, não sei. Porque eles não vão querer pagar 1,5 milhão e deixar o cara encostado. É melhor emprestar logo e tchau. E aí, cara, vocês aprovam essa contratação, hein? Júnior Santos no Corinthians. Confesso pra vocês que é um ótimo jogador. Se for aquele jogador que foi no Botafogo em 2024, nós tá feito. O cara jogou demais, né, galera? Então vamos esperar aí se vai se concretizar ou não. E o Corinthians também quer outro jogador que era do Botafogo, o Cuiabano. Ele que jogou muito também aí, foi vendido para o Nottingham Forest e agora o Nottingham não quer permanecer com ele e o Corinthians está de olho, né? O Corinthians está precisando de um lateral esquerdo porque o Anrileri eu acho que dificilmente vai permanecer. O Corinthians fez umas propostas aí para renovar o contrato, já estava tudo encaminhado, só que ele, o Anrileri e o seu staff tá pedindo um valor muito alto de luvas, né, cara? Então eu acho que ele não deve permanecer aí no Corinthians. Vocês acham, galera, que vale a pena contratar o Cuiabano? Novo, cara. 22 anos apenas de idade. Meu sonho é esse cara aqui, velho. Sinceramente, ele seria papo de titular. Eu acho que ele desbancaria o Matheus Bidu, hein? Vamos ver, se ele vir vai ser ótimo. Imagina, Cuiabano e Bidu, cê é louco. Comenta aqui se você aprova essa contratação. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E até o próximo vídeo, galera.